Olá, povo, vamos a mais uma aula. Dessa vez nós iremos trabalhar conjuntos numéricos. Vamos lá então ao assunto. Vamos iniciar então com o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são compostos por todos os números inteiros positivos, incluindo o zero, como está aí visto. Ele inicia no zero e vai seguindo, prolongando para a direita, com números inteiros, indo até o infinito, que é colocado por essa reticência, ok? Conjunto dos números naturais não nulos. O que quer dizer conjunto dos números naturais não nulos? É aquele conjunto natural que exclui o zero. Ele é representado pela letra N, como você verifica aí, representado pela letra N, e a gente exclui o zero. Se você analisar, quando se tem uma inclusão do asterisco, a gente elimina o zero que estava aqui, ok? Então vamos lá continuar sequenciando aí. Próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? São todos os números naturais mais os seus respectivos opostos, ou seja, negativos. Então, se a gente viu agora há pouco que os naturais eram todos os números positivos inteiros, incluindo o zero, agora dizemos que os inteiros são, além dos positivos, os seus opostos, que são os negativos, representado pela letra Z. Ele vem do infinito negativamente e vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente para a direita, ok? Vamos então aos inteiros não negativos. Bom, uma observação aqui, quando a gente diz inteiros não negativos, o que é que a gente está querendo dizer aí então? Que a gente vai excluir, na verdade, todos os negativos. Serão excluídos os negativos, ok? Bom, se a gente inclui os negativos, quem é que vai entrar? Só os positivos? É isso? Será que o zero entra nesse caso ou não? Então vamos para essa situação. Observe que o conjunto aí ele diz que é não negativos, então a gente está excluindo apenas os negativos. Com isso o zero entra, né? Porque o zero não é negativo. A gente excluiu apenas os negativos, ok? Representado pelo Z mais. Z mais significa inteiros não negativos. Inteiros não positivos, aqui é o inverso, é o contrário. Se os não negativos, a gente excluía os negativos, nesse caso a gente exclui os positivos, né? Da mesma forma, a gente exclui os positivos, vem todos os negativos, vindo do infinito da esquerda, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e inclui o zero. Por quê? Se a gente está excluindo os positivos, como o zero não é positivo e não é negativo, ele entra nesse conjunto, ok? Agora vamos para o outro subconjunto dos inteiros. Seria o conjunto dos não negativos, ou seja, vou excluir os negativos, e não nulos. Agora eu vou excluir o nulo. Quem é o nulo desse conjunto? O zero. Então não entra nem os negativos e nem entra o nulo, que é o zero. Ok? Então ficaria aí o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito à direita. Bom, vale lembrar que Z asterisco mais, eu estou falando aqui que são os não negativos sem o zero. Os não negativos sem o zero é a mesma coisa que os naturais com asterisco, ou seja,
a exclusão do zero no natural, a partir do 1 adiante até o infinito. É o que acontece aqui, ó. Ele parte do 1, porque os naturais, sem esse asterisco, inclui o zero, porém com asterisco, retira o zero. Então, os naturais, passando por 1, indo até o infinito, é a mesma coisa que inteiros não negativos e não nulos, ok? Inteiros não positivos e não nulos. Excluímos os positivos, excluímos o nulo. Então, nós temos aí, representado pela letra Z, menos asterisco. O asterisco elimina o zero. Esse menos aqui é o que vai ser incluído todos os negativos, ou seja, os não positivos, sem o zero. Vem do infinito negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Vamos então aí exercitar o que a gente fez até o momento. Vocês irão verificar cada sentença dessa e vão determinar se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Vamos então à primeira sentença. Ele diz que todo número natural é um número inteiro. Bom, o que é, na verdade, um número natural? A gente viu agora há pouco que um número natural é aquele número que se inicia em zero, indo para a direita positivamente. E vimos que os números inteiros são aqueles números que são tanto positivos como negativos. Tá ok? Então, quando ele diz assim, todo número natural é um número inteiro, isso é uma sentença verdadeira. Ok? Segunda sentença. Todo número inteiro é um número natural. Bom, quando ele fala de todo número, ele está dizendo que tanto os positivos, que são como os negativos, que são inteiros, faz parte do conjunto dos naturais. Isso é falso. Se ele falasse aqui alguns números inteiros, é número natural. Isso seria verdadeiro. Mas nesse caso aí se torna falso, porque ele disse que eram todos. Terceira sentença. Zero é um número inteiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque o zero está presente em todos os conjuntos, exceto quando inserimos o asterisco, que eliminamos o zero. Quarta sentença. Um número natural sempre será positivo. Verdadeiro ou falso? Cuidado com essa palavrinha sempre. Isso aqui é um perigo. Toda vez que a gente coloca sempre, todo, qualquer, devemos perceber que ele está ou excluindo ou incluindo tudo, todos. Então, um número natural sempre será positivo. Isso é verdadeiro ou falso? A gente diz que será falso. Por que falso? Porque o número natural, ele é composto correto pelos números positivos, mas além dos positivos tem o zero. O zero faz parte dos naturais. Então, se o zero faz parte dos naturais e ele diz que sempre será positivo, é uma alternativa falsa. Por quê? Porque o zero não é positivo. O zero é um número neutro. Próximo. Um número inteiro admite números positivos e negativos. Um número inteiro, a gente sabe o que é um número inteiro, é aquele número que se admite positivos, negativos e neutro. Então ele diz que um número inteiro admite números positivos e negativos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que a gente diz que é verdadeiro? Porque ele não chegou a dizer que sempre será positivo e negativo. Poderia ser neutro. Mas como ele diz, admite positivos e negativos, ele está dizendo que, além do zero,
também se admite tanto positivos como negativos. Se ele dissesse apenas números positivos e negativos, a gente diria que era falso. Cuidado com isso aí. Um número natural admite apenas, olha para ver aqui, apenas. Um número natural admite apenas números não negativos. Bom, a gente viu agora há pouco o que significa não negativos. O que quer dizer não negativos? Não negativos é aquele onde a gente exclui os números negativos. Um número natural admite apenas números não negativos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque o zero está incluso. A gente elimina os negativos, porém fica os positivos mais o zero. Isso é uma verdade. Números naturais são apenas números positivos. Olha a pegadinha aqui, ó. Números naturais são apenas positivos. Falso. Por que falso? Porque tem a inclusão do zero. Então, números naturais não só tem apenas os números positivos, tem um número neutro, que é o zero. O conjunto dos números naturais não negativos e não positivos admite o zero. Isso é verdadeiro. O conjunto dos números naturais não negativos, eu estou eliminando os negativos, logo será positivos. Positivos, ok? E não positivos, ou seja, negativos. Negativos. Então, o conjunto dos números naturais positivos e negativos admite o zero, ok? Então está aí nosso exercício sobre o conjunto numéricos, mais focado sobre números naturais e números inteiros. Vamos seguindo agora dentro desse contexto de conjuntos numéricos. E agora vamos para o conjunto dos números racionais. O que é um conjunto dos racionais? Os racionais é um conjunto composto pelos naturais, ou seja, a partir do zero positivamente vai crescendo para a direita. Deixa eu colocar aqui do lado para a gente compreender. Vou colocar uma linha aqui, fazer uma linha, certo? Uma linha qualquer. Nesta linha aí, nós temos, vamos marcar aqui o zero como sendo o centro. Positivamente, 1, 2, 3, 4, e assim infinitamente para a direita, 5, 6, infinitamente. A esse conjunto aqui, a gente diz que é conjunto dos naturais, certo? Bom, quando se admite à esquerda dele o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, infinitamente para a esquerda. Deixa eu apagar esse menos 4 aqui, que ele está meio esquisito. Refazer aqui esse menos 4. O menos 4 infinitamente para a esquerda. Eu estou considerando os opostos dos positivos. Então, a todos esses conjuntos aqui, todos esses elementos desse conjunto, a gente diz que é conjunto dos inteiros. Ok? Então, o que é o conjunto dos racionais? É uma inclusão dos naturais, que são os, incluindo os zeros, positivos, os inteiros, incluindo os zeros positivos e os negativos. Ok? Ele inclui também o conjunto dos racionais, que são esses números que eu irei colocar agora aqui. São esses números que estão aqui no meio, ó. Por exemplo, qual é o número que cabe aqui entre menos 2 e 3? Seria, nesse caso aqui, menos 2,5
Quem caberia aqui, vou botar com outra cor, quem caberia aqui entre 0 e 1 seria 0,5. Também poderia ser demarcado como 1/2, que é a mesma coisa que 0,5. Então, o conjunto dos números naturais são todos os números naturais inteiros mais os números fracionários decimais, ok? Daqui a pouco a gente vai colocar uma definição mais clara sobre ele. Mas vamos seguir então o slide aí, que a gente vai ver mais na frente o seu significado. Representação simbólica. A gente sabe que o número racional ele é representado pela letra Q e é admissível por qualquer fração do tipo A sobre B, com A pertencente aos inteiros, ou seja, no numerador se admite qualquer número inteiro, ok? Positivos, negativos e neutro. E com B, que é o denominador, B pertencente aos inteiros, exceto zero. A gente sabe que se por acaso no denominador aparecer o zero, não se pode ter uma fração, porque não se pode dividir nada por zero, ok? Bom, o conjunto dos números racionais, como a gente viu agora há pouco, na reta numérica, é exatamente essa conotação aqui. Zero está aqui, à direita dele todos positivos, pode ser números inteiros, que é o caso do 1, do 14, do 4, pode ser número decimal, que é esse 0,5, a gente viu o exemplo também, que poderia ser meio, pode também ser números periódicos, tá certo? Esse 5 aqui seria o período desse número decimal aqui periódico. Também pode ser números negativos, fracionários, inteiros, decimais, se aparecesse. Ok? Vamos lá. Classificando os elementos do conjunto racional. Bom, a gente vai perceber agora o que é que ele pode ser. Vou colocar em definições por escrito o que eu tinha falado na reta numérica. Vamos lá. Bom, pode ser um número natural. Então, o conjunto racional pode ser um número natural. Tá certo? Então, se por acaso numa sentença eu perguntar, o número natural pode ser racional? Sim. Tá certo? Pode ser racional, porque, exemplo, o mais 1 pertence aos racionais. O mais 4 também pertence aos racionais, ok? Inteiros também pertencem aos racionais. Todos os números inteiros pertencem aos racionais que. Fração, número fracionário, pertence aos racionais. Números decimais também pertencem aos racionais, como a gente viu na reta numérica. Dízimas periódicas, a gente viu também o exemplo 4,555, é o período 5, então dízimas periódicas também pertencem aos racionais, ok? Vamos então aos subconjuntos dos números racionais. São eles racionais não negativos. Bom, a gente viu em relação aos números inteiros. O que são inteiros não negativos? É que eu vou excluir os negativos. Nesse caso dos racionais, funciona da mesma forma. Racionais não negativos, o que é que eu faço? Eu elimino os negativos. Como o zero não é negativo, ele é incluído nesse conjunto dos racionais. Está aqui, ó, representado pelo Q+, a partir do zero, ele vai contando positivamente para a direita. E aqui você vê que aparecem vários números inteiros, partidos, dízimas periódicas, então todos os positivos, incluindo o zero. Racionais não positivos, ou seja, vou eliminar os positivos. Como o zero não é positivo, ele também entra, representado pelo Q-, ele vem do infinito, já que ele vai ser negativo, pode ser qualquer número negativo,
menos 4, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Mas aqui poderia entrar, por exemplo, o menos 1,5. Né? A gente poderia colocar aqui 6 meios, que era a mesma coisa, negativamente, menos 6 meios, era 3. Então poderia entrar uma fração também. Continuando sobre os números racionais, agora os subconjuntos. Racionais também são aqueles não negativos e não nulos. Ora, veja aqui que aquela situação dos inteiros se repete aqui. Quando eu digo não negativos, ou seja, estou excluindo pelo não todos os negativos. E os não nulos, como eu só tenho um nulo num conjunto racional, que é o zero, então estou excluindo pelo não o nulo. Então não entra nem os negativos, nem os nulos. Quem é que vai entrar então? Só vai entrar os positivos. Eu coloquei aqui só número inteiro, repetindo, mas poderia vir números quebrados, números fracionários, dízimas periódicas, enfim, representado pelo que mais com asteriscos, ok? Então esse asterisco aqui elimina-se o zero. Esse mais aqui é exatamente os números positivos que eu quero. Ele aqui veio representado sem o sinal de mais, já para você perceber que quando o número não tem sinal é porque ele já se admite positivo, certo? Próximo subconjunto, conjunto dos não positivos. O que quer dizer não positivos? Exclui os positivos, esse não nega os positivos e nega os nulos, no caso só o zero. Então quem vai entrar? Todos os negativos, vindo do infinito negativamente. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, poderia ter aqui repetindo frações, dízimas periódicas, enfim, vários números que admitia aos números racionais. Ok? Vamos lá então ao conjunto dos números irracionais. E a gente vai fazer um comentáriozinho sobre a diferença dos racionais para os irracionais. O que são os conjuntos dos números irracionais? Vamos lá. Esse conjunto é representado pela letra I, diferente do racional que aqui, é formado pelos números decimais infinitos, não periódicos. Só uma observação aqui que eu vou fazer com vocês, para você perceber exatamente o que é um conjunto irracional. Suponha que eu tenha esse número aqui, 0,357126508,9. Bom, o que é que está me constando nesse número decimal? É que essa parte aqui, que fica depois da vírgula, ela tem um número infinito representado pela reticência e não tem período, não está se repetindo de uma forma sequenciada um determinado número ou alguns números sequenciados. Quando isso acontece, a gente diz que esse número ele será chamado de irracional. Qual é a condição para ser irracional? Só lembre disso. Ele precisa ser infinito, que está sendo colocado aqui, ó, números decimais infinitos. E o que? E não periódicos. Bom, ele tem período aqui? Ele tem período? Esse número aqui tem período? Não tem período. Então, se ele não tem período, então ele diz que é não periódico. Se ele é infinito, ele não tem fim. Logo, esse número aqui a gente pode dizer que ele é irracional, ok? Cuidado porque tem muita pegadinha. Se por acaso eu repetisse esse número aqui, esse mesmo número aqui embaixo, e retirasse essa reticência, ele deixava de ser irracional para ser racional. Porque todo número
que é finito, aquele que tem fim, pertence aos racionais, ok? Qualquer que seja o número finito, seja ele com a parte decimal finita, no caso, ou infinita com período, ele pertence aos racionais. Se por acaso ele tiver a parte desorganizada, sem período, depois da vírgula, e infinitamente representado pela reticência, a gente diz que ele é irracional, ok? Vamos então continuar. O exemplo é esse aí. O número π, que a gente usa muito, né? Π, ele é exatamente um número irracional. Por quê? Porque ele é totalmente desorganizado depois da vírgula e ele é infinito. A gente geralmente representa o π apenas por 3,14, né? Parte decimal centesimal deste número aqui. O segundo ele diz que um número quando está em forma de raiz, tá certo, que não é exata, ele pode ser também irracional. Quem seria nesse caso aqui o número racional? Seria exatamente raiz de 2. O raiz de 2 é exatamente esse número aqui, ó. 1,4142, 135, ele vai infinitamente para a direita, sem ter fim, ele vai até o infinito e totalmente desorganizado, sem se repetir um número. Sem se repetir, eu digo, logicamente, até o infinito, quando não há uma repetição lógica desses números sequenciados, a gente diz que ele é irracional. Ok? Está entendido aí o que é um número irracional? Então vamos adiante. E agora vamos ao conjunto real. O conjunto real, na verdade, a gente diz que é representado pela letra R, ok? Cada conjunto desse tem uma representação natural N, inteiro Z, racional Q, irracional I e o real R, ok? Compõe esse conjunto os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Ao finalzinho, eu vou colocar para você um esquema que vai demonstrar como é que está incluso um conjunto dentro do outro, ok? Então vamos lá. O conjunto dos números reais são todos os números, incluindo o zero à direita dele, certo? A direita de zero. A esquerda dele também. Pode ser qualquer número. Número decimal, número fracionário, número inteiro, certo? Então, qualquer número que se aparecer está dentro do conjunto dos reais. Não é? Qualquer número está dentro dos reais. Exceto o conjunto dos números complexos, que isso aí é tema de outra aula, ser uma aula só para conjunto dos números complexos, certo? Que isso é abordado ao terceiro ano do ensino médio. Mas agora, como estamos até o conjunto dos números reais, isso é o bastante. Lembrar que todos os números estão contidos dentro dos reais, ok? Classificação dos elementos do conjunto dos reais. Então, os naturais pertencem aos reais, os inteiros pertencem aos reais, fração pertence aos reais, decimais, dízimas periódicas, números irracionais. Todos esses conjuntos aqui, esses elementos, pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Então, como eu tinha falado, é uma representação gráfica de todos os conjuntos, certo? Acompanhe então a seguir a representação gráfica destes conjuntos dentro dos reais, dos números reais. Primeiro a gente viu, abordou conjunto dos naturais, que é o menor deles, a partir do zero à direita dele, todos os positivos. Os inteiros, que contêm os naturais, são todos os positivos, incluindo o zero, mais os negativos. Então, os inteiros, você vê que abrange os naturais. Depois vem o conjunto dos racionais, representado pela letra Q,
que abrange os naturais, os inteiros e os decimais, finitos e infinitos com períodos, incluindo os fracionários. Depois vem os irracionais, que são aqueles infinitos, que a gente viu infinitamente, e desorganizado na parte decimal, ou seja, não tem período, tá certo? E os reais, aquele que compõe todos os demais conjuntos. Forma de inclusão, tá certo? A gente sabe que o conjunto N, que é esse primeiro aqui, o conjunto N, está contido num conjunto inteiro. O inteiro está contido no racional, o racional contido nos reais e os irracionais contidos nos reais também. Ok, gente? Pois bem, vamos então exercitar essa segunda parte aí com algumas sentenças verdadeiras ou falsas. Todo número natural é número real. Será que isso aí é verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Claro que é verdadeiro. Certo? Todo natural, o natural é o pequenininho, ele está dentro dos reais. Todo número inteiro é um número racional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo número racional é número inteiro. Será que é verdade? O racional contém o inteiro, não o inteiro contém o racional. Então, falso. Todo número real é um número racional. Todo não. Todo número real é um número racional, não. Cuidado com esse todo, como eu já disse. Questão de todo, todas, sempre, qualquer que seja. Isso é um perigo, preste atenção. Então, nesse caso, a gente diz que é falso. Aqui, ó, existe número real que é racional. Opa, que ele já mudou de todo para existe. Claro que existe. Existe número real que é racional. Isso é verdadeiro. Existe número real que é racional. Se ele fala de existência, sim, existe número real que é irracional. Isso é verdadeiro. Ok, gente? Então, esse aí, na verdade, foi o conteúdo para hoje, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o like, curta aí, tá certo? Se inscreva no canal. E na próxima aula estaremos preparando alguma bateria de exercícios sobre conjuntos numéricos que você possa acompanhar, ok? Tchau, tchau e até a próxima!